tão estranho aqui que mal posso me mexer, irmão. No meio dessa confusão, não consigo encontrar ninguém. Ah, moleque, teve gente aí que o usuário aí chama Jean, andou achando que eu tinha a voz parecida com o cara do Detonautas. Então se achou que tem de verdade, tá aí, faz o teste. Eu continuo achando que não, né? Mas vamos lá. A aula de hoje não tem programa específico. É um mix. Então vou mostrar o que tem de... Pra que serve, basicamente, né? Andou uma galera também fazendo uma pergunta aí. O Walter Hugo, Maltese e principalmente o usuário que chama Não Sei Cacete. Né? Tem usuário com esse nome aí. O cara não sabe exatamente em que horas ele usa cada programa. Então eu vou fazer um mix aqui, um mashup entre o Illustrator, Photoshop, o After e o Premiere, para ver se a galera consegue entender direitinho o que eu faço em cada programa desse. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou mostrar seria talvez a diferença básica entre o Illustrator e o Photoshop. Eu acho que a forma mais simples de mostrar isso é fazendo o seguinte. Vou fazer aqui um círculo no Illustrator e vou botar ele preto. Então repara que eu posso vir aqui no meu Illustrator, posso dar um zoom aqui absurdo, né? Tá aqui ó, um zoom de 1200%, né? Você está achando que é pouco. Posso aumentar aí, 6400 e continua lindo, maravilhoso. Como é que isso funciona? Aqui no Illustrator, qualquer coisa que você desenhar aqui dentro é só linha, então não importa o que eu desenhar aqui dentro. Pode ser uma coisa simples dessa, pode ser uma coisa mais complexa, como isso aqui, esse outro desenho, né? Então eu tenho aqui ó, o desenho original, desenho pronto, né? Finalizado já nele. Então não importa como você vê ele é sempre nada mais do que linha. Então aqui fica bem claro como ele é formado. Então tem esse problema. Como ele é linha, né? Na verdade isso aqui não é nenhum problema, é uma solução. Como ele é linha, por mais que eu aumente e diminui, né? Se eu pegar essa forma aqui então voltar para a forma simples, né? Se eu pegar essa elipse e vir aqui reduzir ela ao máximo, né? Então tá lá diminuída, se eu aumentar de novo, o software, né? O Illustrator, ele continua refazendo esses cálculos em cima dessa linha aqui, então a imagem sempre está perfeitinha. Então se eu olhar ali, ela continua com a mesma qualidade de antes. Já no Photoshop, isso não acontece. No Photoshop, se eu crio uma imagem, o modo dele fazer essa imagem é diferente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma elipse, fizer a mesma elipse aqui dentro, né? Não importa o tamanho dela, o que importa é o que tem dentro. Então, calma aí. Então, tá aí a minha elipse. O que eu tenho que fazer aqui só, dei um molezinho, porque eu preciso fazer com camada. Só para poder ficar tudo certinho, para poder aumentar e diminuir, né? Então, tá aqui a minha elipse, só esse mole aqui também, então vamos lá. Então tá a minha elipse aqui, repara aqui, vou dar um zoom nela. Então, ó, eu tô só a 1700, né? Então não cheguei nem perto daquele 6000, já tá tudo quadriculado. Por quê, ó? Tá vendo isso aqui? No Photoshop, a imagem é formada por esses quadradinhos. Então, ó, o máximo que ele pode fazer é fazer quadradinhos mais suaves, e quando eu olho isso pequeno, dá a impressão que ele é arredondado. Mas na verdade ele é todo quadriculado, e esses quadradinhos vão suavizando, né, nas bordas, então dá a impressão que ele é redondinho.
O que acontece no Photoshop, então, é o seguinte. Se eu vier aqui, diminuir essa imagem. Então, eu lá que nem eu fiz no Illustrator, né? Diminuir. Vou chegar aqui agora e vou aumentar de novo. Então, se eu vier aqui e aumentar de novo, olha a cagada que aconteceu. Tá? Então, o Photoshop é isso. Se eu reduzir a imagem, ele perde qualidade. E fica essa porcaria, essa bosta. Você está vendo aqui. E, obviamente, os arquivos de Photoshop também são mais pesados por causa desse mesmo princípio aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer, né, essa logomarca aqui, é muito mais inteligente fazer no Illustrator. Então, por exemplo, eu poderia ter feito isso aqui no Photoshop, né, poderia ter feito essa arte aqui no Photoshop, sem problema nenhum, tá? Mas aí, lá eu vou ter aquela restrição de tamanho. Então, depois eu posso chegar aqui no Illustrator, aí, né, eu faço um desenhozinho por cima, aí eu posso ter essa versão colorida, posso fazer a versão preta e branca, e eu vou escolher depois, eu posso escolher depois o tamanho que eu quero. A vantagem também aqui do Illustrator é que ele trabalha com páginas. Então, por exemplo, eu posso ter essa página aqui, onde eu visualizo esse arquivo. Se por acaso eu precisar de página separada, eu posso vir aqui para esse outro arquivo e mandar criar uma outra página para ele. Então tá aqui, posso dar nome para eles também. Então aqui seria Silk, e aqui seria Print, e fica tudo organizado. E na hora de salvar, ou na hora de exportar, eu posso, tá vendo, exportar dois arquivos separados de uma vez só, sendo que ele, até porque ele reconhece essas áreas de trabalho, essas páginas aqui que a gente chama de artboard. Então essa é a vantagem principal. Já no Photoshop, por outro lado, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer coisas mais complexas, como por exemplo, um bannerzinho. Óbvio que, né, eu descaracterizei só a marca do cliente. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo complexo com várias camadas. Eu tenho que fazer máscaras em alguns momentos, né? Então você pode ver por aqui, eu tenho que fazer algumas máscaras, eu tenho que fazer alguns recortes, eu tenho que botar elementos. Então aqui no caso também eu precisei fazer grupo. Aqui no Photoshop eu tenho a opção aqui, né, de usar esse que chama de Layer Composition, ou seja, composição de camadas. Então por aqui, ó, eu posso escolher rapidinho a versão que eu estou usando, porque eu escolho quais as camadas estão ativas. Então nesse caso aqui eu tenho duas versões, por ter dois idiomas. Então fica fácil na hora de eu visualizar o arquivo e também na hora de salvar ou na hora de fazer algumas funções aqui, por exemplo, um automate ou layer to files também, por exemplo. Se não me engano, essa função aqui eu tenho... Cadê? Não, não é aqui, layer to files. Eu tenho aqui dentro... Cadê? Automate. Esqueci, não, Automate Batch. É esse aqui mesmo, tá vendo? Então, quando eu vou no File, Automate, Scripts, aliás, e Layer Comps to Files, então eu vou usar esse Layer Comps, tá vendo? Para poder salvar arquivos separados, porque ele vai reconhecer cada comp desse aqui, né? Cada composição desse que eu criei, e vai poder montar aqui. Então eu também tenho essa opção, né, de poder fazer com as camadas coloridas, poder organizar. Eu tenho uma porrada de efeito, né, que não tem lá no Illustrator, mas aí você fala assim, pô, mas eu não podia ter feito esse cartaz no Illustrator? Poderia sim, claro, óbvio. Só que imagina a dificuldade que seria para você fazer essa máscara aqui, ó, que tem que passar por trás, tem que ficar na frente da logomarca. Imagina a dificuldade que seria fazer isso no Illustrator. Acaba que no Photoshop é muito mais rápido. E também, por acaso, uma coisa simples, que talvez fosse essa extensão aqui do céu, aqui no Photoshop também acaba sendo muito mais rápido. Então o Photoshop basicamente é um programa para manipular a imagem, fazer aqueles efeitos especiais, para poder fazer transformação de rosto, esse tipo de coisa, para fazer essas composições, essas montagens. E no caso do Illustrator, ele é mais para fazer desenho, fazer arte, fazer logomarca. Mas óbvio, ele também tem algumas funções um pouco mais avançadas. Outra coisa que eu posso fazer também
em termos de Photoshop. Então agora tentando comparar o Photoshop com o After Effects, né? Então a gente fala assim, ah, mas então se o Photoshop é para composição, para que eu preciso do After? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse arquivo que eu fiz. Então também é aquela coisa, né? Uma porrada de camada. E eu tenho aqui que depois pegar essa parte aqui da vida, né, do personagem e animar isso aqui. Agora, imagina, beleza, você vai falar assim, né? Ah, o Photoshop tem aqui a opção de animar as camadas. Mas imagina a dor de cabeça que seria animar isso aqui, né? Ter que puxar o vídeo com os personagens aqui para dentro, né, gravado, já pré-filmado, e botar isso tudo aqui dentro. Imagina como não é complexo você trabalhar com essas camadas, mais isso aqui dentro, né? Então, mais com essas camadas aqui também na timeline. Óbvio, se for uma coisa rápida, ou dependendo do que for, por exemplo, eu já fiz apagar cabo, né? Em efeito especial é muito comum você fazer apagar cabo, porque tem alguém flutuando, ou tem algum objeto flutuando, você apaga cabo. Então, no Photoshop, eu posso fazer essa tarefa mais, de forma, talvez, até certo ponto, de uma forma mais simples. Mas, se eu quiser pegar esse arquivo aqui e animar ele, eu acho muito mais fácil fazer isso no After. Por quê? Olha só como é que foi a situação. Então, estou eu aqui no After. Estou vendo aqui só que tinha um errinho, né? Então, vou aproveitar para consertar isso aqui. Então tem isso, tá vendo? Eu continuo com as camadas, como estavam lá no Photoshop, com a vantagem que agora eu posso animar uma por uma. Então eu posso fazer o que eu quiser. Então aqui no caso, eu já dei essa pré-animada, onde eu vejo aqui a barra de vida baixando. E óbvio, como você pode ver aqui, é tudo transparente. Então, ó, é transparente, eu posso fazer o que eu quiser, posso pegar meu vídeo aqui atrás e posso fazer essa composição de uma forma muito mais simples. Tá vendo? Ó, eu posso animar aqui item por item separado. Quando eu monto tudo no final, eu tenho meu arquivo perfeitinho. Mas aí você pode falar pro outro lado também, né? Pô, bicho, mas tu tem o Premiere. Então por que você não faz, já que você ganha uma animação, por que você não faz isso no Premiere? Primeiro que aqui eu tenho muito mais controle, né? Quando é uma coisa assim mais específica, né? Tipo animar um pedacinho do crédito, ou fazer um crédito animado, fazer uma animação, fazer uma composição em vídeo. Então aqui vai ser muito mais rápido. Mas então, então por que não, então já que o Premiere não serve para nada, por que eu compro o Premiere, né? Para que eu quero por que eu não uso só o Photoshop para editar, por exemplo? Então, como eu falei, se você tem um arquivo muito complexo, com muitas camadas, o Photoshop não vai aguentar a barra. Então você tem um programa específico para isso, que é o Premiere. Mas aí, pô, mas então o After não é bom para isso? Cara, o After é bom para fazer composição. Porque, por exemplo, se eu tiver que monitorar o áudio, o After não é bom nisso. Se eu tiver arquivos muito longos, o After também não é bom para isso. Então, para isso, eu tenho o Premiere. Então, esses tutoriais, né, esses vídeos todos que eu faço, que você vê eu editando, então tá aqui um deles, ó, ele é editado no meu Premiere. Então você pode ver que ele não tem como comparar com outro programa, porque ele consegue fazer isso, né? Ele consegue cadastrar os arquivos. E, por exemplo, aqui no caso, nada que eu capturar de fita, porque os arquivos foram gerados aqui, direto no computador. Mas se eu pegar esse material de fita, ele tem a opção de, se por acaso eu tiver perdido o filme, o material, ele resgatar isso. E é uma coisa, por exemplo, uma coisa que só o Premiere faz. A outra função também diferenciada dele é que no caso dos vídeos aqui, ó, eu tenho toda a timeline ajustada aqui certinha, posso botar os efeitos, ajustar o áudio, fazer tudo isso de uma forma visualmente melhor. E eu consigo ter esse preview tanto do vídeo quanto do áudio, tudo em tempo real. Isso aqui os outros programas não têm essa capacidade, não têm essa potência. Então eu diria que basicamente é isso. O que então resumindo todo esse trabalho até agora, o Illustrator seria um programa vetorial, basicamente para você fazer ilustração. Óbvio que você pode fazer outras coisas lá dentro, mas basicamente para ilustração. Arquivo 2D, vetor. O Photoshop é um programa bitmap, então ele é um programa mais voltado para essa parte de composição, ajuste de imagem, manipulação de imagem. O After Effects ele é um programa mais voltado para essa área de animação 2D,
Óbvio, ele tem um pouco de função 3D dentro dele também, mas não é um programa de 3D. Então, ele basicamente é um programa para fazer manipulação de imagem em vídeo. Então, para fazer composição, para fazer animação, para fazer vinheta, para fazer algum infográfico animado. Então, ele é bom para isso. E o Premiere é um programa feito para edição de vídeo. Espero ter ajudado. Até a próxima.